Você que nos acompanha por YouTube, deixa eu chamar para cá o Marcos Pestana, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Marcos, que prazer conversar com você de novo. Olha, não tá o clima não está para amadores, né? A gente teve essa primeira parte política, mas também tem a parte econômica. O governo está correndo contra o tempo. Ontem conseguiu votar, aprovar o PL do devedor contumaz, que era um dos itens nessa agenda de final de ano da Fazenda, do Ministério da Fazenda. Ainda falta concluir alguns projetos de lei para concluir a reforma tributária, ainda falta a redução da taxação, aumento, né, da taxação, pelo contrário, de bets e fintechs, e também a redução dos gastos tributários. Dá tempo de passar tudo isso, Marcos Pestana, e principalmente, se passarem esses projetos da Fazenda, que não seja agora, que seja no começo do ano, garante em 2026 o cumprimento daquela meta fiscal de superávit de 0,25, com margem para cima e para baixo? Amanda, é um prazer falar com você e com os assinantes da TV UOL. São muitos elementos de um quadro único, onde você tem um orçamento engessadíssimo, um estrangulamento crescente das finanças públicas e um horizonte que pode ser diverso. O fracasso e o sucesso tem que ser medido a partir dos objetivos que você traça. Nós temos no cenário brasileiro um ajuste raso ou um ajuste profundo. O ajuste raso é ficar fazendo das tripas coração, descontando determinadas despesas, tirando do cálculo, mirando na banda inferior do sistema de metas e suar a camisa para cumprir metas de um arcabouço fiscal cada vez mais desidratado. Outra hipótese é um ajuste de fôlego, que contemple as verdadeiras necessidades nacionais. O que eu digo com isso? Um ajuste que estanque o crescimento da dívida, que o crescimento é explosivo, e, ao mesmo tempo, recupere a capacidade de investimento do governo federal num país que precisa de tanta coisa na área de infraestrutura e ciência e tecnologia. Então, é preciso escolher o rumo. Traçado o horizonte, nós temos que perguntar se estamos tendo êxito ou fracasso. E uma regra fiscal, ela tem dois objetivos básicos, um arcabouço fiscal. Ela tem que disciplinar as despesas para a dívida não explodir, para o governo não gastar mais do que tem, e, por outro lado, ancorar a expectativa dos investidores, das pessoas que tomam decisões de investimento, das pessoas que financiam o governo. Deixa eu pegar daí, Marcos, te interrompendo, Sim. só um minuto que a gente está voltando do nosso intervalo comercial aqui, o pessoal da televisão junta-se a nós e agora acompanha a entrevista do Marcos Pestana, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado, e que sempre faz as contas, né, de todo esse cenário macro e fiscal. E aí o Marcos estava justamente colocando o que deveria ter, quais os objetivos de um bom arcabouço fiscal, né? E tem funcionado, Marcos, porque você falou de trajetória de dívida, se está crescendo ou não, e confiança de investidores, quer dizer, os investidores confiam nesse marco fiscal. Qual a sua resposta para esses dois questionamentos, essas duas reflexões que você mesmo propôs? Amanda, vamos falar em números, sem cansar o nosso assinante. Que precisaria para estancar o crescimento da dívida? A dívida, qualquer família sabe, qualquer dono de família, qualquer trabalhador, dono de casa, que se a família gastar ano após ano mais do que tem, a dívida vai virando uma bola de neve, e quanto mais cresce a dívida, maior é a taxa de juros. Então, você vai se encalacrando, criando uma situação de superendividamento, de estrangulamento. O Brasil está numa trajetória preocupante, tem uma das maiores dívidas em relação ao PIB entre os latino-americanos e os emergentes, países comparáveis. Então, você precisa estancar isso. Para estancar o crescimento da dívida, que vai fechar esse ano, a gente calcula em 77%, 78% do PIB, e uma trajetória crescente, você precisaria de um superávit primário operacional de 2% do PIB. Por outro lado, o nosso investimento é ridículo. O PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento
menina dos olhos do atual presidente e que são os investimentos estratégicos para plantar o futuro do país, mudar o jogo, aumentar a produtividade, são 60 bilhões o PAC orçado. Para se ter uma noção comparativa, o país aposta em bets 300 bilhões por ano. Então, são 5 vezes o orçamento estratégico de investimento do governo. Então, tem que mudar isso. Esse é um projeto ousado. O que nós estamos vivenciando não tem nada a ver com esse horizonte mais ambicioso. Isso ficou transferido para 2027. O que nós estamos lutando é para suar na camisa, fazendo as tripas coração, para bater na trave de uma meta que esse ano é zerar o déficit. E não vamos zerar. Desde 2014, o governo gasta mais do que tem e temos déficits primários, desde 2014. E a luta é essa. Foram tomadas medidas a partir de decisões que a IFE não julga o mérito, não tem juízo de valor, porque não cabe à IFE ter isso, mas uma série de decisões de retomada da vinculação da educação e da saúde às receitas, de retomada da política de aumento real para o salário mínimo, indexando o piso da Previdência, auxílio desemprego, abono salarial e BPC, você aumentar substantivamente os recursos do Fundep, a participação do governo da União no Fundo da Educação Básica, você fixar fundos compensatórios na reforma tributária, tudo isso foram decisões de gasto. E aí a Receita não acompanhou. A posição que já era deficitária se cristalizou. Então, foi feito um esforço. Em 2023, teve um pacote de aumento de impostos, que foi exitoso até certo ponto, aumentando fundos exclusivos, fundo offshore, mudando a estratégia de resgate de créditos tributários. E agora, em 2025, mais uma vez, você mencionou uma série de projetos, ainda nesse finalzinho, na última semana de funcionamento do Congresso, tem coisa para ser votada. A tributação das bets e das fintechs, a redução linear dos incentivos fiscais, dos chamados gastos tributários, isso tudo ainda está por ser votado para fechar o orçamento de 2026. Então, é uma situação muito rígida, nós precisamos flexibilizar o orçamento. O orçamento brasileiro é um dos mais rígidos de todo o mundo. Só tem um paralelo, eu acho que no Equador, onde mais de 100% das despesas são obrigatórias. Aqui nós estávamos caminhando para o shutdown tropicalizado, porque nós não temos essa figura como nos Estados Unidos, mas a realidade apontava para, em 2027, 100% do orçamento ser de despesas obrigatórias, ou seja, o presidente da República não ia ter margem de liberdade nenhuma para praticar o seu programa de governo. 100% seria obrigatório. Aí foi aprovada uma emenda constitucional, a emenda 136, que tirou os precatórios do cálculo. Mas não adianta rebaixar a meta, apostar no limite inferior de tolerância, não adianta ficar subtraindo despesas, porque despesa é despesa, gasto é gasto, e o que importa é a dinâmica da dívida. Só para concluir, diretor, que a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, e aí o Banco Central fica, hoje tem super quarta decisão do Copom, com aquele serviço imenso de fazer sozinho o esforço para conter a inflação. Só que com isso tem que aumentar juros e acaba batendo na dívida. E aí o Ministério da Fazenda fala, a trajetória de dívida está aumentando sim, mas é porque os juros estão aumentando. Então, obviamente, a parte da dívida atrelada aos juros, a Selic, acaba aumentando por tabela. Até onde isso é verdade, né? Porque parece o gato correndo atrás do rabo. O Copom tem que fazer todo esse esforço porque o fiscal não faz e aí sobra para a política monetária. Mas, por outro lado, a alta dos juros bate na dívida. Nós temos 3 vertentes de política econômica: cambial, monetária e fiscal. E aí vem essa discussão que é permanente. Tem produção teórica sobre isso e embate político em torno desse tema. O que vem antes?
O que é causa e o que é consequência? É o dilema um pouco do ovo e da galinha, o que precede. E eu digo, sem medo de errar, que juro é consequência. As pessoas, muita gente tem uma visão conspirativa, como se o presidente do Banco Central, na hora de fazer barba de manhã, no dia da reunião do Copom, olhasse no espelho e falasse assim, como é que eu posso bagunçar o país, como é que eu posso atrapalhar a vida das pessoas? Eu vou aumentar a taxa de juros. Não é isso, isso é uma caricatura. Na verdade, na medida que as contas estão desorganizadas do governo, o mercado arbitra um prêmio maior. Não é só as decisões do Copom que apontam para uma taxa de juros estratosférica para o Brasil. Os leilões de títulos do Tesouro para captar o dinheiro para financiar o déficit apontam para taxas acima da inflação de 7, 8%. Então, não é uma vontade unilateral do presidente do Banco Central ou dos membros do Copom. É o preço do dinheiro dimensionado no tempo, é o risco que se corre. Agora, tem que quebrar isso, organizando o fiscal. Eu lembro que quando foi votado o teto de gastos em dezembro de 2016, o Banco Central, o ex-presidente Roberto Campos e o Copom conseguiram levar, graças à ancoragem que o teto de gastos fez, conseguiu levar a Selic para o menor nível, 2,5%. Hoje está em 15%. Então, juro é consequência. Só que ele retroalimenta o processo. Você tem juro alto porque tem déficit e tem mais déficit porque o juro é alto. Então, nós temos que quebrar isso com uma política econômica consistente que articule o monetário e o fiscal.